Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre a segunda temporada de Demolidor Renascido, né, de Daredevil Born Again. Saiu já tem um tempinho, né, inclusive se você não segue o Instagram do canal, eu postei lá no Instagram do canal, né, as fotos, né, revelando o novo traje do Demolidor para a segunda temporada, o traje preto e vermelho, o DD no peito. Eu vou falar um pouquinho do traje também com vocês, mas o mais importante, a saga que a Marvel está adaptando nesse exato momento em Daredevil Born Again e que vai ecoar completamente na segunda temporada. Vamos teorizar o que pode acontecer nessa segunda temporada e como o traje, né, que foi vazado aí das gravações, pode também indiciar isso para a gente, galera. Então, vamos começar justamente falando sobre o traje, galera. Isso mesmo, né? Bom, a gente já tinha visto algumas vezes ali, tanto no trailer de Demolidor e também na série, né, alguns capacetes, algumas máscaras ali do Demolidor que remetiam a trajes que a gente já teve nos quadrinhos. Teve ali o traje prata, né? Tem a máscara amarela que nós vimos em She-Hulk, as máscaras ali da série da série da Netflix, da série atual agora também, e obviamente uma máscara preta ali. E a gente teorizou muito sobre isso e finalmente foi vazado aí pra gente as imagens da segunda temporada de Demolidor Renascido, né? Das gravações. E nós conseguimos ver em 4K, em HD, claramente ali o novo traje do Demolidor. O traje preto e vermelho que vocês estão vendo aí, né, na tela, galera. Muito foda o traje, né? É um dos meus trajes favoritos do Demolidor. Eu acho muito maneiro. Inclusive, ele tem, né, toda uma história por trás. A história dele adaptada nos quadrinhos é muito boa, então eu quero muito ver isso logo na série, né? E o que chama mais a atenção da gente é o DD, galera. Exatamente. O símbolo do Demolidor finalmente vai chegar pra gente na série. A gente tá desde 2015 com um Demolidor sem símbolo, né? 10 anos de Demolidor e sem símbolo nenhum no seu traje. E ano que vem, quando lançar a segunda temporada, teremos o DD, né? De Daredevil, né? Daredevil, nós teremos aí o DD no peito dele. Muito foda o traje, né, cara? Os detalhes estão muito bonitos. Tem alguns detalhes vermelhinhos ali, né? Pode parecer que o traje, sei lá, foi pintado de preto, né? Por ele pintou o seu traje vermelho de preto, deixou um DD ali. Não sabemos como que eles vão fazer isso na série, mas o traje está realmente muito lindo, sabe? Todos os detalhes estão muito bonitos. É com certeza o traje mais bonito do Demolidor, que ele já apareceu dentro do UCM, né? De todas as temporadas da série, é com certeza o traje mais bonito que ele já apareceu aí dentro do UCM, dentro da Marvel, né? Mas o que chama a atenção é justamente o enredo por trás desse traje nos quadrinhos e o que isso pode relacionar à própria segunda temporada, né? Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, vou até deixar aí no card pra vocês, aonde eu comentei sobre a volta dos defensores para a segunda temporada de Demolidor, o que é praticamente certeza, até porque o Daniel RPK, né, o insider mais consolidado aí pra gente no ramo de notícias de super-herói, ele afirmou que sim, os defensores voltariam para a segunda temporada de Demolidor. Só que o vídeo foi especificamente só sobre Luke Cage, Jessica Jones e Punho de Ferro. A gente sabe que os defensores nos quadrinhos já tiveram bastante heróis dentro da equipe, sabe? Não só esses 4 que a gente teve na série, né? Que foi o Demolidor, o Luke Cage, né? O Punho de Ferro, a Jessica Jones, os 4 principais, né? A gente também teve a Colleen, né? Tivemos outros heróis aí dentro dessa... A Miss Knight também apareceu, né? E tal, na série, então... Mas, galera, o foco principal do vídeo é justamente sobre a volta dos defensores numa equipe muito maior. Porque esse traje revelado do Demolidor pode revelar a história da segunda temporada para a gente. Eu vou falar dela aqui com vocês, galera. E vou começar justamente falando sobre essa história. Nos quadrinhos, enquanto o Demolidor usa esse traje preto e vermelho que vai usar na segunda temporada, é adaptado ali nos quadrinhos, né, a saga de Devil's Reign, que é, né, o reinado do demônio, como foi traduzido para o português. E nessa saga do reinado do demônio, ela já está sendo adaptada nessa temporada de Demolidor Renascido, nessa primeira temporada, que é basicamente quando o Wilson Fisk se torna o prefeito de Nova York e com isso ele cria a Força-Tarefa Anti-Vigilante, que é uma força-tarefa policial para caçar todos os vigilantes e botar todos os crimes que estão acontecendo nas costas dele. E é basicamente isso que está começando nessa primeira temporada de Demolidor Renascido. A gente deve ter a segunda temporada, né, trazendo muito mais a Vera. A gente já tem a Força-Tarefa Anti-Vigilante sendo apresentada aí na série. A gente pode ver essa Força-Tarefa crescendo ainda mais, assim como é em Devil's Reign nos quadrinhos. E o que chama, né, a atenção
informação da gente é que durante essa saga nos quadrinhos, que começou agora na primeira temporada de Renascido, né? O próprio Demolidor ele assume esse traje preto e vermelho que nós vemos nos sets de gravação. E o que mais chama também a atenção, além, né, do Demolidor ele se unir com os defensores, né, ele faz isso nos quadrinhos para tentar quebrar com essa força-tarefa antivigilante, né, o Demolidor ele se une com os defensores. E o que chama a atenção também é a equipe que o Demolidor forma nos quadrinhos de defensores. É basicamente uma equipe que tá todo mundo agora na Marvel. Então a gente tem essa equipe pronta, só pra colocar, né? E a equipe que ele forma nos quadrinhos, né, nessa saga de Devil's Reign, para lutar contra a força-tarefa do Rei do Crime, é basicamente Demolidor, né, ele próprio, o Homem-Aranha, exatamente, o Luke Cage, a Jessica Jones, o Punho de Ferro, né? A gente também tem o Cavaleiro da Lua na equipe, a Echo, exatamente, a Echo que já se encontrou com o Demolidor na série dela, tá? Nós também temos o Agente Americano, exatamente, o Agente Americano de Thunderbolts, a Midnight, tá? A Midnight também faz parte da equipe, e nada mais, nada menos pra gente fechar com Angela Del Toro, galera, a Tigresa Branca, sim, a sobrinha do Hector Ayala que a gente viu agora na primeira temporada, né? A gente tá vendo na primeira temporada de Demolidor Renascido, galera, exatamente. Essa é a equipe dos defensores dos quadrinhos. Também tem o Justiceiro, perdão, esqueci do Justiceiro. Essa é a equipe dos defensores, esses 11 super-heróis que estão na equipe dos defensores na saga de Devil's Reign para lutar contra a força-tarefa antivigilante. E pelo que o Daniel RPK tinha dito, né, essa equipe seria formada novamente na segunda temporada de Demolidor Renascido. Os defensores voltariam. A gente sabe que o Homem-Aranha não vai fazer parte dessa equipe, até porque o Homem-Aranha não pode aparecer em nenhuma série live action, ele só pode aparecer em séries animadas, né, por causa dos direitos autorais da Sony, ele só pode aparecer em filmes live actions, em série ele não pode, então a gente já descarta o Homem-Aranha dessa equipe. E assim, galera, essa equipe, com certeza, eu acho que Cavaleiro da Lua não aparece, até porque o Cavaleiro da Lua vai estar muito mais focado no filme de Midnight Suns, né, os Filhos da Meia-Noite, dos Vingadores sombrios, né, os Vingadores sobrenaturais. Cavaleiro da Lua vai estar totalmente focado no mundo sobrenatural da Marvel, então eu acho que ele não entra para a equipe dos defensores, e essa equipe só diminui. Eu acho que sim, a gente pode ter a volta Midnight, né, que é a própria mulher lá, aquela mulher que aparece em Luke Cage, né, do braço de metal. A Midnight, ela com certeza deve retornar, assim como os nossos defensores que a gente já viu, como Luke Cage, Jessica Jones, o Punho de Ferro, com certeza eles vão retornar para a segunda temporada de Demolidor. E a Echo é uma grande forte também para essa equipe, cara. Eu dou todas as minhas apostas que a Echo também vai entrar para essa equipe, assim como é nos quadrinhos. O Justiceiro também pode entrar, até porque o Demolidor já foi se encontrar com ele nessa primeira temporada, então provavelmente o Justiceiro também entre para essa equipe aqui, né? O Agente Americano eu acho muito difícil, até porque ele atualmente está em Thunderbolts, ele está na equipe dos Thunderbolts, ele não sairia da equipe dos Thunderbolts para ir para os defensores do nada, né? E ele também vai aparecer em Vingadores Doomsday, ou seja, o cara vai estar bem ocupado, não vai estar preocupado na força-tarefa antivigilante. Então essa seria a equipe para a segunda temporada que eu acho que deve acontecer. Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Midnight, né, Echo e talvez o Justiceiro, formando esses 6 heróis, 7 com o Demolidor. Mas a gente ainda pode ter a volta da Elektra, galera. Exatamente. A Elektra não aparece pra gente desde a série dos Defensores. A gente sabe que a Elektra não morreu naquele desabamento de prédio lá da série dos Defensores. A Elektra vai voltar, a gente só não sabe quando, né? E essa volta pode ser justamente na segunda temporada. Por quê? Lembra que eu falei do traje do Demolidor preto e vermelho? Então, nos quadrinhos, né, galera, durante essa época que ele usa esse traje preto e vermelho que a gente viu nas gravações da segunda temporada, o Demolidor, ele basicamente vira o líder do Tentáculo. Sim, a gente sabe que o Tentáculo saiu de Nova York, a última aparição dele foi justamente, né, na segunda temporada de Punho de Ferro, é o último vislumbre que nós temos de Tentáculo, mas o Tentáculo nos quadrinhos também sai de Nova York e volta para Nova York. E é nesse momento que o Demolidor, que tá usando o traje preto e vermelho,
ele vira o líder do Tentáculo. Para o quê, né? Ele quer ser um vilão? Não, ele vira o líder do Tentáculo para tentar usar o Tentáculo para o bem, para ser como um exército para proteger Nova York, justamente também da força-tarefa antivigilante. Então, ele vira o líder do Tentáculo com isso, né? Para tentar proteger Nova York, mas isso não dá certo. Até porque uma entidade demoníaca do Tentáculo, ela toma o corpo do Matt Murdock, ela toma o corpo do Demolidor e o Demolidor fica sem controle. Ele fica possuído por essa entidade demoníaca do Tentáculo. E é nesse momento que o Demolidor faz tudo que ele já teve vontade de fazer, mas nunca fez por ser um herói e um herói cristão. Exatamente, o Demolidor ele quer vingança contra o Mercenário nos quadrinhos. O que tá acontecendo na série, galera? Exatamente, o Demolidor ele quer vingança contra o Mercenário e ele já botou o Mercenário para ser preso na temporada agora de Renascido, né? E nos quadrinhos ele vai atrás do Mercenário e ele mata o Mercenário. Exatamente, o Demolidor matou alguém. A gente tem essa questão, o Demolidor nunca nem tem pensar em matar alguém por ele ser um cristão, por ele ser de fato, né, um católico, um herói católico. Ele nunca quis matar ninguém. Então ele, a partir do momento que sofre ali, né, a possessão dessa entidade do Tentáculo, ele mata o Mercenário nos quadrinhos. E isso tudo tá muito bem ligado, né, galera? Força-tarefa antivigilante tá apresentada na série de Demolidor Renascido. Mercenário tá preso, mas o Demolidor quer vingança contra ele, sim. O traje preto e vermelho já foi apresentado aí no set de gravações da segunda temporada e os defensores vão voltar para a segunda temporada. Galera, tá tudo encaminhado, tá tudo se ligando. Eu acho muito provável isso acontecer e se o Tentáculo voltar na segunda temporada de Demolidor e o Demolidor virar o líder do Tentáculo, tudo isso acontecer, ele matar o Mercenário, eu acho muito provável que a Elektra volte também. E pode ser justamente essa explicação do porquê que a Elektra nunca mais apareceu. A gente sabe que ela era o Céu Negro, né, lá na série de Demolidor na segunda temporada e na série de Defensores, ou seja, ela foi designada para liderar o Tentáculo a vida inteira, mas ela não chega a liderar, né? E bom, a gente pode ver, a Marvel pode mostrar pra gente que ela nunca mais apareceu porque ela foi justamente lá pra Ásia, né? Lá pra China, para liderar o Tentáculo de fato, e ela volta agora nessa segunda temporada com o Tentáculo para Nova York. O Demolidor não aceita provavelmente, vai falar, pô, Elektra, sai disso aqui, você não precisa do Tentáculo, Tentáculo pra você. E a gente vê o Demolidor assumindo o Tentáculo, tudo isso que eu falei com vocês acontecendo e a própria volta da Elektra também, o que pode inclusive trazer ela pra equipe dos Defensores, né? Não é impossível. Comenta o que vocês acham disso tudo. Assim, eu criei mó teoria só com o traje que foi revelado pra gente, né? Comenta inclusive o que vocês acharam desse traje, que na minha opinião é o mais bonito. Comenta o que vocês acham, quem vocês acham que vai voltar para a equipe dos Defensores mesmo, né? E se essa teoria que eu bolei com vocês faz sentido, do Demolidor liderar o Tentáculo e buscar vingança contra o Mercenário. Comenta aí o que vocês acham, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!